Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Vamos estar continuando a nossa série de vídeos sobre circuitos digitais e hoje é a nossa aula de número 6. Nessa aula vamos comentar sobre portas não, ou também conhecidas como porta-note. Mas antes de tudo, peço para você dar aquele joinha maroto e compartilhar seus vídeos com seus amigos. Vamos lá? A porta não, como ela, no caso, é uma porta inversora, né? Ela pode ser conhecida como porta não, porta not, e ela inverte, no caso, o nosso sinal. Lembra que nas aulas anteriores comentamos que quando o sinal ele for 1 é um interruptor fechado e quando fosse 0 ia ser o interruptor aberto? Então a porta não, ela vai fazer o circuito ao contrário, né? Quando ela for 1, ela vai estar com o circuito aberto e a lâmpada vai estar desligada. Eu acabei deixando a lâmpada ligada aqui. Mas quando tivesse o interruptor vai ficar aberto e nesse caso a lâmpada vai ficar desligada. E quando tiver 0, a lâmpada vai estar aceso e o interruptor vai estar fechado. Nesse caso, o interruptor fecha e a lâmpada acende. Bem, é tudo aquilo que a gente já acabou mencionando, é só uma questão de ligado e desligado, porém, quando você vai trabalhar com a porta não, anote, ela vai funcionar de uma forma ao contrário. Aqui a simbologia padrão dela, mas nem sempre ela é vista assim. Geralmente, quando você vai fazer uma prova ou vai estar trabalhando com portas lógicas, a porta não, raramente ela vem sozinha, geralmente ela vem também acompanhada com uma outra porta, assim como as outras portas, né? Mas com mais raridades ainda de se encontrar sozinhas é essa porta não. Então, geralmente, a porta não, ela vem assim, ó, ela é simbolizada por esse círculo. Tá vendo? Isso aqui é a porta ou, que a gente viu na aula passada. E aqui também é a porta ou, que a gente viu na aula passada. Porém, aqui ela tem uma inversão na entrada, tá vendo? No sinal A, ela vai ter uma inversão. E nesse outro exemplo de cima, no sinal, na saída da porta ou, a gente vai ter uma outra inversão. A gente já vem para esse painel. Só deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a continuação desse outro pente. Então aqui a gente tem a inversão dele. E se você reparar bem, a porta não, ela tem a mesma simbologia da entrada, é igual a da saída. Porém, ela tem um barrado, que é esse traço aqui, a gente chama de barrado, que quer dizer o inverso. Aqui é a nossa tabela da verdade, ela só não está circulada, mas ela é dessa forma. Entrou 0, sai 1. Entrou 1, sai 0. Ou seja, ela vai funcionar de uma maneira ao contrário. É isso que a porta não faz. Aqui a gente tem dois exemplos. Vamos trabalhar com esses dois. Porém, esse aqui de cima, ele já é até bem conhecido, porque ele é o ou, depois da porta não. Esse de baixo aqui, ele tem uma entrada não, depois o ou. Esse de cima, ele é conhecido como porta ou não, ou a porta. E esse aqui de baixo, esse daqui é conhecido como a porta não or, não ou your, nor. E esse de baixo aqui, ele não tem uma nomenclatura específica, assim, ele não tem um nome específico. A gente fala de barrado no A e no caso a ou depois. Vamos montar esses dois exemplos. Vamos começar com esse daqui de baixo e esse de cima eu vou explicar na próxima aula, porque ele também já é conhecido, já é visto. Aqui de baixo aqui, eu coloquei a tabela da verdade. Você pode ver que ela tem a mesma quantidade de... A tabela da verdade foi feita da mesma forma. Isso daqui é óbvio, da de cima para de baixo. Isso ocorre porque A e B só tem duas entradas, A e B na de baixo e A e B na de cima. Esse 2 aqui a gente vai ter porque eu tenho 1 no A ou 0 no A. Eu sempre vou ter essas duas nomenclaturas, 1 no A ou 0 no A. Então eu vou ter o 2. Também no B, eu só vou poder ter 1 ou 0 no B. Eu só trabalho com esses dois números, afinal, né, em binário. Como eu só trabalho com dois números em binário, eu vou ter esse 2.
Por ter duas entradas, A e B, eu vou elevar esse número a 2. Se eu tivesse 3 entradas, eu ia elevar esse número a 3. Se eu tivesse 4 entradas, eu ia elevar 2 a 4, e assim sucessivamente. Resolvendo aqui, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Aqui tanto no de cima quanto no de baixo, vai demonstrar essas 4 possibilidades. Se você contar as linhas aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4 linhas de atuação. Então, você só tem 4 possibilidades. Agora vamos resolver esse exercício aqui, esse de baixo, esse exemplo, na verdade. Aqui, para você resolver isso, seria A ou B igual, no caso, o valor em 0. Vamos lá. A começa com 0. Nessa primeira linha aqui, eu estou trabalhando com a primeira linha. Então, A ele vai começar com 0. E B vai começar com 0. Que eu me lembre bem, o B ele vai realmente entrar 0 no OU. E o A, o 0 no A, ele vai entrar 1 no OU. Por que ele vai entrar 1? Ele vai entrar 1 porque aqui eu tenho um barrado. Então, em vez de entrar 0, ele entra 1. 1 ou 0, voltando naquela simbologia lá, 1 ou naquela fórmula, 1 ou 0 é igual a 1. Então, a minha primeira resposta é 1. Para ficar mais fácil ainda o entendimento, eu vou colocar a fórmula aqui que ele representa. Como a gente já viu também na aula anterior, a fórmula que representa a porta OU é C igual a A mais B, que seria C ou B. Porém, um A ele está barrado. Lembra como é que simboliza o barrado? É esse tracinho em cima. Então, eu vou colocar esse barrado em cima. Pronto. Vamos continuar nosso exercício. Agora a gente vai para a segunda possibilidade. A é 0, então tá, A começou com 0, ok, joinha. B foi para 1, então B começa com 1. B começa com 1. Certo? Então, se A começou com 0, depois passou pelo barrado, está dizendo aqui que ele passou pelo barrado, ele ficou 1. Né? Se B não tem barrado, ele não é 0 mais, agora ele é 1. Bem, vamos jogar nessa fórmula aqui, né? Apagar ela aqui, ó, escrever ela aqui em cima. Logo, C vai ser igual a 1 mais 1. 1 mais 1. 1 mais 1 seria 2, porém no nossa fórmula binária não existe o número 2, então ele é 1. Aqui eu vou colocar 1. Agora, vamos para a nossa terceira possibilidade. Veja que a gente vai usar toda a tabela da verdade. Nossa terceira possibilidade, A entra 1 e B entra 0. A entrou 1, B entrou 0. O B ele não tem inversão, então B vai ser 0, vai continuar 0. No caso, eu vou tirar esse exemplo anterior que estava como 1. E o A, ele tem um barrado. Então, se antes ele era 1, ele vai fazer o inverso, que vai ser 0. Agora, eu vou jogar aqui na minha fórmula. Vou apagar essa fórmula, vou colocar outra aqui. C é igual a 0 mais 0. 0 mais 0, a gente sabe que é 0. Ou seja, nessa opção, a resposta é 0. E a nossa última possibilidade seria A sendo 1 e B sendo 1. Nesse caso, eu vou trocar então aqui o B por 1, porque A já tem 1. O A vai inverter, vai ser 0.
E o B não tem inversão, então B vai ser 1. Nesse caso, jogando aqui na fórmula, eu vou ter 0, que é correspondente ao A, mais 1. Que vai ser igual a 1. 0 mais 1 é igual a 1. Nesse caso, a minha resposta aqui também vai ser 1. Pronto, finalizei a minha tabela da verdade. O resultado é esse, a minha fórmula é essa. E aqui eu terminei meu exemplo 1. Esse exemplo 2, como ele é uma porta NOR, eu vou estar dando o exemplo dele na próxima aula, porque ele já é uma porta até um pouco mais específica, né? Você já vê com mais frequência nos dias atuais. Esse A barrado, ele está demonstrado nesse exemplo. Porém, se o barrado não tivesse no A, ele tivesse no 0, eu iria inverter essa minha... Onde está marcado aqui é o... Onde ele está marcado o não, eu iria colocar, no caso, no B. E aqui, no lugar do A, em vez de ser o A, eu vou estar dando barrado de preferência ao B, que o correto é o B. Se tiver o barrado, se esse círculo tiver na entrada B, eu vou colocar o barrado no B. Se tivesse outras entradas aqui, C, D, E, elefante, florzinha, e eu barrasse algumas delas, eu teria que colocar o barrado na letra correspondente. Sendo assim, fica um exercício aí, para casa. Se o B fosse barrado, como seria essa minha tabela da verdade? Eu tenho esses valores aqui e os valores seriam praticamente quase idênticos. Só iria mudar mudar dois valores dessa tabela da verdade aqui. Escreve aí nos comentários aí qual é o valor da tabela da verdade que mudou. Muito obrigado por essa aula. Peço para vocês dar um joinha, deixar seu comentário aí, fazer esse exercício. Bons estudos e muito obrigado.